Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Esse cara está de brincanagem. O governo do PT está de brincanagem com a população brasileira. Isso que o Lula está fazendo agora. A cada dia que passa, o Brasil entra mais um pouco dentro do buraco. E assim, já está escancarado a incompetência desse desgoverno. Como esse governo é ruim. E essa matéria prova isso. Governo Lula é péssimo para 40,7% dos brasileiros, mostra a pesquisa. Segundo o levantamento do IBESP, quase a metade dos entrevistados reprova a atual gestão petista. Mas uma pesquisa de avaliação reforça que o eleitor não está nem um pouco satisfeito com o governo Lula. Conforme levantamento estatístico do Instituto IBESP, 40,7% dos brasileiros consideram como péssima a gestão petista. A pesquisa mostrou principalmente que a taxa de reprovação do governo Lula alcançou o patamar de 46,7%. Ótimo, 19%. A pessoa deve viver em outro planeta. Bom, 12%. Deve morar na Lua. Regular, 18,4%. Ruim, 6%. E péssimo, 40,7%. Não sabem ou não responderam, 4%. Bom, diante de todos esses números negativos e a incompetência desse desgoverno e a alta do dólar, Câmara e Senado já discutem nos bastidores o impeachment de Lula. Senador Flávio Bolsonaro, olha só, está conosco ao vivo aqui no Jornal do Oeste para repercutir também esse cenário de caos econômico, pânico no mercado financeiro, ambiente turbulento no Congresso. O senador está ao vivo conosco aqui. Obrigado, senador, pela presença, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma grande honra estar com vocês aqui mais uma vez. Ô, senador, o senhor vê ambiente para isso que defenderam ontem os colegas, a deputada Júlia Zanata e o Nicolas Ferreira, impeachment do presidente Lula, é um cenário viável nesse momento ou na avaliação do senhor ainda não? Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo, né, um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então, eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Senador, vou convidar aqui para conversa também os nossos comentaristas, o Bruno Musa e a doutora Kátia Magalhães, que estão aqui com a gente. Vai lá, Musa. Boa tarde, senador. Obrigado pelo seu tempo. Bom, eu sempre faço mais ou menos a mesma pergunta, mas diferentes óticas. O senhor mencionou muito claramente aí a respeito da necessidade, ou aplaudindo essa parte do impeachment, que eu acho que todos os fundamentos técnicos nós já teríamos. Inclusive,
alguns artigos importantes de pessoas renomadas, falando sobre as pedaladas fiscais, gastos para fiscais da ordem de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais que não estão passando por dentro do orçamento. Um PIB que está crescendo, eu já analisei profundamente isso nos meus canais, que cresce por impulso fiscal, expansão fiscal, ou seja, nós temos todo o terreno para isso. Não há vontade política por se tratar ainda de uma figura, digamos, proeminente da política brasileira, que faz parte da história brasileira, que é o Lula, porque, de novo, fundamentos técnicos, na minha opinião, nós temos. Como é visto isso no dia a dia aí dentro do Senado, senador? Olha, Bruno, eu acho que é uma questão de tempo, sim. E conforme o quadro vai se agravando e a tendência é essa, aumenta-se a pressão. E óbvio que tem que haver o fator político, né? Por que não há impeachment de ministro do Supremo? Porque, pelo menos por enquanto, esse papel caberia ao Senado, já que também está claramente configurado o infringimento a artigos da lei de impeachment por parte de ministros do Supremo, de atuação político-partidária, em se declarar, não se declarar impedido, quando ele, por obrigação, por lei, teria que se declarar impedido em processos que ele está atuando. Então, assim, está configurado. Objetivamente, houve o crime de responsabilidade, como houve o crime de responsabilidade também do Lula, está configurado. E não tem o que ele possa fazer para corrigir, para esquentar isso, né, para burlar, por mais que o Congresso dê algum tipo de autorização, porque já foi cometida a pedalada fiscal e não foi uma, foram várias, em várias áreas, inclusive. Então, o que está faltando, sim, é esse componente político. Mas, além disso, a gente não fala isso com felicidade, Bruno, porque é óbvio que cabe a nós da oposição buscar sempre ali o confronto com o nosso adversário político, mas é preocupação com o país, onde é que nós vamos parar, né, com a taxa de juros subindo desse jeito. O governo comemorando uma taxa de desemprego baixa, mas equivocadamente, porque a taxa de desemprego é medida por quem vai procurar emprego. A gente vê a quantidade de pessoas que estão no seguro-desemprego, portanto não estão procurando emprego, é astronômica, é recorde também no nosso Brasil. Mais recordes agora produzidos, dados do próprio TCU, do déficit, né, do prejuízo absurdo que esse governo está dando nas estatais, quer dizer, dinheiro do orçamento que ele tem que botar lá nessas estatais para poder fechar o balanço dela, para poder honrar com os fornecedores, né, os serviços que essas estatais prestam, tirando o dinheiro do orçamento onde tem que ser investido em segurança pública, em saneamento básico e um monte de outra coisa. Então está faltando por enquanto, mas parece que o caldeirão vai ganhando corpo, porque ninguém percebe nenhuma reação racional por parte do governo. Mais uma vez, sempre negando, é um negacionismo absurdo. Eles preferem manter uma narrativa mentirosa, abastecer grande parte da mídia com bilhões de reais para tentar sustentar uma imagem positiva do governo, e o país derretendo, afastando investidores, e a gente não consegue, né, ter nenhuma expectativa de que esse cenário vai mudar. Então, muito preocupante. E, Coronel, antes de passar, me permita trazer um número aqui, até para embasar esse próximo comentário sobre essa situação do Lula. Uma pesquisa que saiu hoje diz que a avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43% para 27% em 2 anos. O presidente Lula, prestes a completar o seu 2º ano de mandato no Palácio do Planalto, tem o trabalho avaliado positivamente por 27% dos eleitores. É o menor percentual desde o começo do atual governo, em 24 meses. A taxa despencou 16 pontos percentuais desde o começo do mandato, em janeiro de 2023, quando era de 43%. E aí, volto à questão do impeachment, Coronel. Queria a análise do senhor sobre essa projeção que faz o senador Flávio. É uma possibilidade real o impedimento do presidente, Coronel? É uma possibilidade real, claro, porque a gente já tem o precedente do Collor, já teve o precedente da Dilma, existe esse remédio constitucional previsto para uma situação que nós já vimos 2 vezes. Mas eu vou ousar aproveitar esse raciocínio do Serrão para lembrar de um comentário que eu fiz na semana passada, quando eu disse que Lula, estando hospitalizado, e quem sabe o Alckmin assumindo, ele poderia providenciar a anistia dos presos políticos e romper com esse sentimento de vingança que Lula tem e acaba irradiando para tantas pessoas. O Brasil ele continua dividido de 1/3, 1/3 e 1/3. 1/3 votou no Lula, 1/3 votou no Bolsonaro e 1/3 não votou, não quis comparecer, não quis se comprometer, são os indiferentes, chamados também de isentões, rejeitavam o Bolsonaro, não queriam muito o PT, mas esse grupo agora começa a se manifestar nas pesquisas, essas que você diz, Vitor. Mas eu queria dizer outra coisa.
Na verdade, o que eu vislumbro é que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos nos serve de orientação, ou pelo menos de dicas para a gente. Veja que jamais Donald Trump seria reeleito, ou seja, eleito para um segundo mandato, depois de 4 anos de Biden, se a administração do Biden não tivesse sido tão catastrófica, tão ruim, se problemas que afloraram, seja no descontrole da fronteira, questões econômicas, segurança pública, corrupção, política externa completamente atabalhoada, tudo isso que houve no governo Biden oportunizou que esse 1/3 do centrão, Vitor, esse aí dos isentos, o pessoal que não quer se meter, não se compromete, eles viram que a situação estava perigando. E aí migraram para o voto no Trump, mesmo com rejeição, mesmo aqueles que não são republicanos. Veja que o Robert Kennedy Jr., a Tulsi Gabbard, o próprio Elon Musk, eles nunca foram eleitores do Partido Republicano e eles embarcaram nessa, vamos dizer, tentativa de salvar o país. Por quê? Porque o governo Biden foi catastrófico. E por que eu faço toda essa introdução? Para dizer que muitos me mandaram mensagens, Vitor, me criticando pela minha palavra da semana passada, dizendo: coronel, o senhor quer pacificação com Alckmin proporcionando anistia? E se o Alckmin assumir, vai ser igual o Temer. Tem que deixar o barco afundar, tem que deixar realmente o PT ir até o final, porque aí vai causar um desgaste grande. É verdade, pode ser que esse raciocínio ele se consubstancie e seja até real. Mas é triste, eu digo para vocês que é triste a gente ver o país afundando e perceber que aquela torcida do quanto pior, melhor, que a gente já viu tanto lá na oposição, não pode ser a nossa torcida. A gente sabe que no momento de caos foi que a Venezuela afundou. No momento de caos foi que a Argentina afundou. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o caos também pode levar ao descontrole. Aqui nos Estados Unidos, a população reagiu. Vamos esperar que, pelo menos, o mínimo de institucionalidade, ali o mínimo de possibilidade da gente, quem sabe, restaurar um processo eleitoral mais confiável, mudando, voltando aquilo que já foi aprovado lá do voto impresso, da gente poder ter uma contagem pública, chegar a 2026 com a participação maior e renovar o Senado Federal em 2/3 e tentar um remédio institucional para essa nossa crise, Vitor. Talvez impeachment ou mesmo uma substituição do Alckmin agora no meio, talvez não seja uma boa solução realmente. Então dou essa resposta aí para a audiência. Para quem me criticou na semana passada, vamos torcer para que a gente consiga chegar a 2026 e responder como o povo americano aqui respondeu institucionalmente a essa catástrofe que foi o governo Biden, e tudo indica que será Dilma 3 no Brasil também. Serrão. Olha, o meu companheiro coronel Gerson Gomes, eu como cabo da faxina acompanho inteiramente o voto dele. Ele fez uma declaração corajosa, muito consciente e, sobretudo, inteligente do ponto de vista estratégico. Essa ideia de apostar que o Titanic vai afundar e depois que ele afundar fica tudo bacana de novo, a gente cria um outro barco, ela não funciona muito bem, não. E os nossos ratos aqui, eles têm boias. A gente não pode esquecer disso. Né? Quando você tira, aparentemente, a Petelândia, Lula do poder, a marca do PT continua infestando a máquina pública. Vejam o que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro foi bastante vítima do aparelhamento da máquina pública pelo PT. O PT, com toda a crítica, mostrou resiliência e conseguiu voltar a tomar o poder no Brasil. Então, nunca subestime essa galera. A gente não pode incorrer nesse erro. A gente tem que investir pesadamente, sim. A próxima eleição, tão importante quanto eleger um presidente da República competente, identificado com as mudanças estruturais no Brasil, comprometido com a honestidade, compromissado com a boa gestão pública, a gente também tem que eleger um parlamento muito melhor, principalmente os 2 senadores por cada estado. Se a gente não tiver maioria no Senado para promover as mudanças, nada vai acontecer. A gente vai continuar patinando e o Titanic não vai afundar, porque ele tem um lastro impressionante que não deixa ele afundar, o lastro do aparelhamento.
rato boia no Brasil, Vitor Brown. Ou então finge que sabe nadar e engana a gente. E olha, como a gente falou aqui, o governo Lula está colocando a culpa agora nas fake news, dizendo que são informações distorcidas, notícias falsas que foram inventadas, atribuindo falas a Lula, Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, que são as responsáveis por esse caos econômico. E aí, diante disso, a Advocacia Geral da União, essa é a novidade de hoje, acionou agora a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários para investigar possíveis fake news envolvendo o próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sob a justificativa de que isso teria provocado a escalada do dólar. Então podemos ter agora uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto, a pedido da Advocacia Geral da União. E aí hoje, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o próximo presidente do Banco Central, indicado e que vai assumir a autarquia em 2025, Gabriel Galípolo se manifestou, mas disse que não vê nenhum fenômeno de especulação no mercado, nada disso que está sendo apontado pelos petistas. Vamos ver. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Vamos lá, Serrão, como analisa essa investigação da PF sobre fake news no mercado e a declaração do Gabriel Galípolo? Fala sério, hoje a Petelândia passou a maior vergonha. Inclusive os veículos do consórcio de mídia Tupiniquim esculhambaram desde de manhã cedo com essa tese absolutamente esdrúxula. Pelo amor de Deus. E aí vai escalar a Polícia Federal para investigar. Ah, não, aí pegaram pesado demais, exageraram na dose. Essa investigação ela já nasce morta com as palavras do presidente, do futuro presidente do Banco Central. O Galípolo já eliminou essa hipótese estúpida de que tem essa interferência louca do mercado produzindo fake news. Não tem nada disso, gente. Vamos avaliar com seriedade. O problema do que está acontecendo é incompetência do governo em passar confiança sobre a gestão fiscal. Só isso e nada mais. O resto passa a régua, fecha o botequim, chama o Papai Noel e vamos com os viadinhos para o Natal, porque não dá. Esse cara está de brincanagem. O governo do PT está de brincanagem com a população brasileira. Isso que o Lula está fazendo agora está massacrando os trabalhadores. É a ironia perfeita da história. O Partido dos Trabalhadores é o partido que acaba com os trabalhadores. Poderia esperar por essa, Lula? Só você mesmo poderia nos proporcionar essa desgraça.